Gravando. Namastê, meus amigos! Começando aqui mais um cafezão com César Curti. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Acho que deve ser uma curiosidade para muitos de vocês. Vamos falar sobre equilíbrio, começando já por um símbolo que é universal, de origem asiática, que é o símbolo do Yin Yang. Então todos aqui acho que conhecem o símbolo do Yin Yang, né? Que é tipo um peixinho preto com a bolinha branca, um peixinho branco com a bolinha preta. O que representa esse símbolo, pessoal? Muita gente acha que é simplesmente o bem e o mal. Não deixa de estar certo, mas não é apenas isso. O Yin e o Yang é um símbolo que representa a dualidade do mundo. Então nós vivemos numa realidade que é dual. A gente tem o quente, a gente tem o frio. A gente tem o masculino, a gente tem o feminino. A gente tem o ativo, a gente tem o passivo. Podemos considerar bem e mal? Não, porque vai considerar o quê? Que o lado masculino é ruim, que o feminino é bom, que o feminino é ruim e o masculino é bom. Não, a ideia é entender que o mundo vive em um equilíbrio. E isso é muito importante. E que um está inserido no outro e esse está inserido no um. Por que isso é importante, pessoal? Porque na vida é assim. A gente não tem dias só bons, dias só ruins. E o próprio Buda, que foi o primeiro ser iluminado que se tem história, ele adquiriu a sua iluminação, a sua hiperconsciência, no que ele chamou depois de o caminho do meio. Então ele tentou os extremos, tentava os jejuns, tentava só a meditação, o que esse mestre falava, o que aquele mestre falava, e quase morreu por causa disso. E foi salvo justamente, ele teve um colapso e foi salvo por uma mulher que deu comida. E alguns ascetas da época falavam que mulher era errado e se alimentar também era errado. Então ele foi salvo por uma mulher que lhe deu comida e falou, caramba, né? Então tá tudo errado. E foi quando ele conseguiu a iluminação fazendo o que ele achava que era certo, que era a verdade dele. E foi quando ele passou a ensinar para as outras pessoas, o que mais tarde virou o budismo. Lembrando que Buda não é uma pessoa, Buda significa ser iluminado. Depois de Buda existiram vários outros. Jesus Cristo foi um ser iluminado, tem vários mestres iluminados, que muitos deles não aparecem no mainstream, não aparecem na mídia, não aparecem na história, porque eles não quiseram. Não tinha ego para aparecer, para ser mais que ninguém. E é interessante falar que Jesus não fundou a Igreja Católica, nem Buda fundou o budismo. As pessoas depois utilizaram a história e a sabedoria desses grandes mestres para construir uma igreja, construir uma religião, né? A pessoa e o ensinamento por si só é uma pessoa e um ensinamento por si só. Mas vamos voltar então para o Yin Yang. Por que o Yin Yang é importante, pessoal? Porque eu ensino muito para meus alunos que a vida é como se fosse uma montanha-russa. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo, e não vai ter muito o que fazer. Não se acostume quando você estiver feliz, lá em cima, tudo dando certo, porque uma hora você vai descer. É normal. O coração é assim também, né? Bum, para, bum, para. A vida é feita de ritmo, de constância, de movimento. Então não se acostume, nem quando você estiver down, nem quando você estiver high, porque tudo vai passar. Então se você está numa montanha-russa, por exemplo, você pode ficar ali sofrendo, lutando, mas você já está na montanha-russa, e a vida é uma montanha-russa. Então o máximo que você pode fazer é botar as mãos para o alto, se divertir, tentar se acostumar com a sensação, com os ciclos, com os momentos. Por que é importante falar isso? Porque todos nós temos dias bons e ruins. Mulheres também têm TPM, eu estou estudando e estou percebendo que homens também têm os seus dias de depressão, de estar mais baixo. Entender esses ciclos é de extrema importância, porque num dia desses não é um bom dia de tomar uma boa decisão. Não é um bom dia para sair brigando aí com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu sócio. Entender quando você está num dia legal, quando você está num dia super otimista. Às vezes quando você está super otimista também pode não ser o melhor dia para tomar uma decisão super importante. Então é importante entender que o mundo funciona no equilíbrio. Se você ficar muito parado, não dá certo. Se você ficar constantemente muito acelerado, também não dá certo. E entender que o equilíbrio está no caminho do meio entre as duas polaridades. O machismo é errado, mas o feminismo também é errado. Só que às vezes a gente precisa dessa briga dos dois extremos para entender a importância e o sagrado de cada um desses dois polos e encaixar. A própria medicina oriental, medicina chinesa, trabalha muito com quente e frio. Então eles identificam o corpo. Se o corpo está muito quente, saindo do equilíbrio, precisa de coisas, terapias, ideias, remédios para o frio. Se você está muito frio, a gente precisa aquecer esse corpo. Os chakras funcionam da mesma forma. Ele pode estar desequilibrado para mais e para menos. Então a gente tem que ir lá e buscar o equilíbrio. Muito importante saber isso, porque aí não tem muita complicação.
é ou pra cá ou pra lá. Às vezes tá mais pra esquerda, joga pra direita, às vezes tá mais pra direita e joga pra esquerda. E o equilíbrio é assim. Se a gente imaginar, tipo, um circense na corda bamba, ou um slackline, ou num surf, num skate, se você tá indo pra direita, você tem que jogar o corpo pra esquerda. Tá vindo pra esquerda, joga o corpo pra direita. E dessa forma a gente consegue manter o nosso equilíbrio. Então o equilíbrio não é um ponto fixo. Muita gente acha que eu tenho que atingir tal ponto e ficar ali. A própria meditação, a gente vai chegar na meditação, aí o mosquito te atrapalha, você sai um pouco, daqui a pouco você volta. E assim vai indo. Por isso é importante identificar o yin e yang não como bem e mal, mas como polaridades. Todos nós, para estarmos aqui, precisamos de um homem e uma mulher para a gente nascer. Da mesma forma que o mundo funciona exatamente desse mesmo jeito. E é importante identificar o sagrado dentro do homem, dentro da mulher. Dentro do quente, dentro do frio. Dentro do alto, dentro do baixo. Tentar vivenciar o máximo que a gente puder para simpatizar, criar empatia com cada um desses movimentos, cada um desses polos. E dessa forma reconhecer em nós mesmos que nós temos isso dentro da gente e nós somos apenas um reflexo de tudo que está à nossa volta no universo. Então no yoga fala muito que tudo que tem no micro a gente consegue ver no macro, tudo que está no macro a gente consegue ver no micro. Essa é a beleza da união. Yoga significa união. E por que não é tão bacana falar só sobre bem e mal? Porque se a gente reparar, nem tudo é bem, nem tudo é mal. Eu conheço diversas pessoas que são muito boas com os outros, mas não são boas com elas próprias. Então se sacrificam, ajudam a família, ajudam os amigos, quer fazer de tudo pelos outros, mas não se ama, não se cuida, não está equilibrado. Ser só bom para os outros não é equilíbrio. Ser só bom para si mesmo não é equilíbrio. Então, a ideia do Yin Yang é muito profunda, muito bacana. Interessante começar a analisar que o mundo todo é feito dessa forma. E dessa forma a gente tem que cumprir o nosso dever, que é vivenciar o máximo de experiências possíveis, para aceitar diferentes pontos de vista, diferentes realidades, saber que a gente vai estar no alto, que a gente vai estar no baixo, e se fortalecer para quando estiver embaixo subir, quando estiver em cima agradecer, mas desapegar, porque esse momento também não dura para sempre. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém deveria ser triste o tempo todo. Então quando a gente está lá embaixo a gente se prepara para se erguer, quando a gente está lá em cima a gente agradece e se prepara porque uma hora vai cair, mas também não é o fim do mundo, porque daqui a pouco vai subir, daqui a pouco vai descer, e assim é a vida. Então essa é a filosofia por trás do Tao, a filosofia por trás do Yin Yang, a filosofia por trás do caminho do meio, que foi o caminho que Buda se iluminou, e que todos nós podemos aprender um pouquinho com essas histórias para buscar nossa melhor versão, para buscar nossa hiperconsciência e dessa forma cada um de nós ser uma pequena vela que juntos formaremos uma grande chama aí para transmutar toda essa energia negativa, do pessimismo, da ignorância, da agressividade, que tudo é real, tudo é necessário dentro de um certo equilíbrio. Namastê, meus amigos, saúde, cafezão com César Curti.